Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos falar com você sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Esse clube, meus amigos, os sócios que fazem parte estão colaborando com a Fundação Espírita André Luiz. E é tão importante esse trabalho da Fundação Espírita André Luiz. São tantas e tantas pessoas que são beneficiadas, mas para que isso aconteça, precisa do auxílio dos ouvintes, precisa do auxílio daqueles que querem ajudar. E para isso é só entrar em contato lá com o Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Gente, ano que vem agora deve ter novamente o encontro dos Amigos da Boa Nova, Jair. Vamos fazer o possível para ir esse ano. Nós queremos encontrar lá o pessoal que contribui com o Clube Amigos da Boa Nova. Vamos fazer um esforço, vamos ligar lá no Clube Amigos da Boa Nova, vamos participar, colaborar com a Fundação Espírita André Luiz. Vou falar para vocês novamente o telefone. É 0800 12 18 38. Participem, colaborem com o Clube Amigos da Boa Nova. Boa tarde, Jair. Tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe, né? Isso mesmo. Jair, semana passada nós terminamos o programa falando sobre a Adélia no capítulo 14, Isso. né? Uhum. Estamos quase terminando o capítulo 14. É muito interessante as colocações que o Marcelo Rios faz sobre a Adélia. Interessante mesmo a reflexão que ele faz, não só sobre o caso Adélia, mas sobre o relacionamento afetivo. Em si, né? Nós falamos bastante sobre isso na semana passada, sobre esse nosso relacionamento. Você terminou, inclusive, Jair, falando do encaixe das mãos, você lembra? Justamente, isso. Você falava que se as mãos não estão encaixando bem... Não estão encaixando bem, é porque a relação não está encaixada. Não está encaixada, né? é isso mesmo. Ué. São pequenos sintomas, né? Que vamos observando e tudo. E daí nós vamos observar os braços também, né? Porque os braços são as pás carregadeiras do corpo, não é? Isso. Então, os braços, o abraço, quando você está de braços dados com alguém, né? Tanta gente fala assim, braços dados, né? Isso. Com alguém, né? É porque você está trazendo aquela pessoa para você, né? Isso, para o homem, é uma demonstração de carinho e de afetividade muito grande, né? De acolhimento. E de acolhimento muito grande. Uhum. E a mulher, quando abraçada, para ela há uma sensação de confiança imensa, né? De segurança, né? Quando os braços masculinos passam sobre ela, não é? Ela se sente acolhida, ela se sente protegida, não é? Ora, quando os abraços eles secam, eles começam a ficar, né, escassos e às vezes nem acontecer, logicamente gera para esse casal, né, uma sensação de distanciamento e uma sensação de desproteção, não é? Uma sensação de desproteção, uma sensação que é inclusive horrível, não é? Uhum. Ora, se as mãos não se unem, se os braços não abraçam, se o corpo não se aproxima, não é verdade? Sim. Logicamente, o terceiro ponto o mais importante é que o casal também não beija. Isso. Não é? Por quê? Porque o beijo, se nós avaliarmos bem, ele é a maior invasão de privacidade. Uhum. Não é? Quando você beija alguém, não é? Você está de cara a cara, olhos nos olhos, não é? Você está sentindo ali a respiração do outro, não é? Ora, se o casal, as mãos já não se unem, já cresceram, né? Elas não se adequam. E se os braços não abraçam, logicamente, os lábios não se beijam também, não é? Os lábios não se beijam. E os lábios não se beijando, não é? Não há essa invasão do outro, não é? Porque afetivamente
né, para que essa afetividade seja bem vivida, é necessário que haja essa invasão, né? Agora, logicamente, se nós avaliarmos bem, né, o beijo, ele é muito mais profundo do que o sexo propriamente dito. Sim. Né? Porque o beijo, ele te coloca frente a frente ao outro. Tá certo? E o sexo nem sempre te coloca frente a frente ao outro. Sim. Não é? Então, há nisso um esvaziamento muito grande. Mas nós falávamos há muito tempo atrás sobre também, Jair, os filhos não vêem esse relacionamento afetivo dos pais se tocando. E vão crescendo estéreis, né? Isso. Vão crescendo estéreis. Que acha que o pai não pode dar um beijo na Sim, não pode dar um abraço, não pode ficar de mão dada com a mãe. Né? Os lares, muitas vezes, um senta na poltrona, o outro senta na outra. Né? Quer dizer, se os filhos não veem os pais juntos, né? Eles vão ajuntar com quê? Com quem? Né? Vão construir, né, essa estrutura afetiva como? Não é? Como? Por isso que hoje nós estamos vivendo aí, né, um distanciamento muito grande, né? Relações estéreis, frívolas, né? Por quê? Porque muitos jovens não têm esta estrutura, né? Não construíram essa estrutura afetiva. Não é? E é preciso, na criação, que os pais, não é? Eles têm que exemplificar. É isso mesmo. Não é? Já, outra reflexão muito bonita do Marcelo que eu vou falar agora. Nada se passa no campo afetivo tripudiando o equilíbrio, que a vida mais cedo ou mais tarde não venha a exigir reparação. Quem passa pela vida brincando de amar, perigosamente brinca de passar e fatalmente acaba recolhido pela seriedade dos sofrimentos. Até que um dia verdadeiramente aprenda a amar. Aqui nós colocamos, Jair, também o rapaz que foi namorado da Adélia, né? Que engravidando não tomou nem conhecimento, né? Ele também lesou. Sim. Né? Ele também pode não sentir, não ter consciência disso, mas uma hora a ficha cai, não cai? Ele pode não ter, ele pode não estar consciente, isso, né? Mas ter consciência ele tem. Porque hoje não existe bobo mais não. É verdade. De que foi né? Jair, mas veja bem. É difícil para o homem. É difícil para o homem ver que está lesando o outro, está lesando a companheira. Porque foi passado para ele que ele tem que ser o macho. Tá entendendo? Aí, para ele ter essa percepção, ainda é meio difícil, Jair. Mas o que acontece é o seguinte. Hoje, nós não temos espíritos primários mais, né? Nós temos espíritos, temos, né, companheiros aí, com sérias quedas nas áreas afetivas, né? Principalmente nas pastas da sexualidade, né? Sim. Agora, bobo nós não temos mais, não é? Muitas vezes pessoas procuram pessoas no exercício, né, da sexualidade, mas não procuram as pessoas no sentido da interação afetiva. Sim. Né? Elas procuram pessoas no sentido do orgasmo. Isso mesmo. Né? É aí que eu digo. Está lesando. Justamente. Mas ela sabe que está lesando. Né? Por quê? Porque quando nós procuramos o outro, quando nós estamos com o outro, nós temos que ver o seguinte: será que os nossos objetivos atendem os objetivos do outro, é ou não é? Sim. E será que os objetivos do outro são os nossos objetivos? É ou não é? Sim. Ora, você arruma uma namorada, uma noiva, sei lá, você arruma lá uma namorada e você está com aquela menina. Qual é o objetivo daquela menina? O sonho dela é casar. Né? Sim. Então, vamos dizer que o sonho dela é casar. Aí, você tem que se fazer uma pergunta. Você pretende casar? Não é? Uhum. Ora, se o seu objetivo
não for o objetivo daquela pessoa, não convém que você fique gastando o tempo daquela pessoa. Isso é muito importante. Não convém que você fique dilapidando os sentimentos daquela pessoa. Não é? Ora, e isso, em tudo, nós temos que analisar. Né? Os namorados, as pessoas que estão aí mais próximas, às vezes, de um casamento, têm que parar para conversar sobre objetivos comuns. Sim. Tem que parar para conversar sobre objetivos comuns. Né? Há pouco tempo agora, eu recebi uma pessoa em prantos, muito jovem, né? E podemos dizer que ainda recém-casada, né? 2 anos de casamento, e essa pessoa, ela estava assim, amargurada e tudo. Por quê? Porque o seu marido, né, não queria ter filhos. Sim. Ora, gente, por que isso não foi discutido antes deles entrar para um teto? Você entende? Entendo. Uai, isso é uma coisa que tem que ser discutido. Olha, eu quero ser mãe. Ah, mas eu não quero ser pai. Mas eu quero ser mãe. Mas eu não quero ser pai. Ora, então, não existe coincidência de objetivos. Não é? Os objetivos não estão caminhando para um ponto comum. E esta aresta, ela tem que ser aparada antes de se entrar para o interior dos lares. Então, veja bem, essa postura dele, essa radicalização dele, de não querer ter filhos, somado ao atropelo deles não terem discutido isso antes do casamento, está fazendo com que vou chamar de menina, né? Uhum. Esta menina, num processo de fuga, ela vem buscando experiências extraconjugais. Entendeu? Sim. Por quê? Porque a decepção com o outro, de não permiti-la ser mãe, uhum. né, gerou uma frustração tão grande que ela está num buraco vazio. E nesse buraco vazio, ela está procurando um preenchimento de forma equivocada. Sim. Não é? Ora, nós temos que ter melhor preparação. Agora, o triste é que é um casal espírita. Entendeu? Uhum. O triste é um casal espírita. Quer dizer, pessoas que passaram pela mocidade espírita, que viveram isso, aí eu digo o seguinte, eles nunca pararam no ambiente da casa espírita, numa atividade de família, isso e aquilo, para falar de planejamento familiar. Sim. Não é? Se a casa espírita tivesse parado para conversar sobre planejamento familiar, para mostrar a necessidade do casal acertar as arestas, né? Se a casa espírita tivesse julgado para fora as necessidades, isso não estaria acontecendo hoje. Não é? Que responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Não é? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos, às vezes nós estamos dentro da casa espírita e achamos que tudo dentro da casa espírita tem que girar em torno de mediunidade e passe, mediunidade e passe, mediunidade e passe. Agora, não existe ali, às vezes, um departamento de família, não é? Um departamento que cuide dos assuntos, vamos dizer, de família, que promova encontros de família, que fale de família, que leve palestras sobre família, porque, gente, nós nascemos em família, vivemos em família, criamos em família, desencarnamos em família. E não discutimos família. Isso. Não é? Ora, e entramos no mundo espiritual em família. Ou não é? É isso não mesmo. Na família espiritual. Oi, Jair, mas é muito importante essa questão na casa espírita, sobre esse grupo da família. Claro! Igual do Grupo Espírita Luz Divina, o trabalho com a família é belíssimo. É muito bom, né? É belíssimo. Isso. E traz conhecimento tanto para quem está participando, quanto para quem está ali servindo de moderador. Né? É muito bonito, um trabalho muito bonito, vale a pena. Jair, o Marcelo encerra a conversa com a Adélia, né, convidando ela para ir para
participar do evangelho na praça. E o Marcelo fala da seguinte forma, que eu achei muito interessante. Por aqui, sempre continuamos as lutas que já vínhamos desenvolvendo lá. Há somente uma mudança de dimensão, lá aqui na Terra, né? Passamos de uma mais estreita e mais acanhada, onde as máscaras estão sempre em uso, para uma mais larga e mais extensa, mais soberba em realidades e em verdades. Por aqui somos o que somos. Nada mais, nada menos do que aquilo que nós somos. Isso, né? É isso mesmo. Não tem como... As máscaras caem, né? Não tem como esconder, né? Sim. Ô, Jário, e a partir do momento que a gente não se esconder da gente mais, já é um ganho e tanto, né, Jário? Nossa. Eu acho que nós temos que trabalhar, né, diariamente essa tomada de consciência, né? Nos desfazermos destes medos, destes traumas, né? E a cada dia nos tornarmos seres mais autênticos, né? Sim. Às vezes pode até incomodar alguém, eu sei lá, mas falar, ele está sempre buscando referência em Chico Xavier, né? Mas, gente, a autenticidade de Chico, né? Sim. É uma coisa, assim, a ser estudada, né? Quando ele tem uma frase assim, né? Respeito a todos da maneira que são, né? E a mim me permito ser da maneira que devo. Não, muito lindo. Não é linda essa frase? Mesmo. Nossa, uma frase maravilhosa. Existe, né, um respeito àquilo que as pessoas são e existe um respeito a si mesmo naquilo que deve ser. Né? É isso mesmo. Marcelo Rios, Jário, ele tem essa capacidade de ver também, não só o frágil da pessoa. Ele tem a capacidade de ver mais do que isso, né? Eu gosto e o mais interessante é que o Marcelo Rios, ele coloca pra gente de uma forma que a gente consegue entender fácil, né? Justamente. Eu gosto muito desse menino. Justamente, é verdade. Interessante que outro dia uma pessoa de uma cidade de fora aqui de Minas Gerais me ligou, sabe? Sim. E falou comigo assim, Jair, eu estou muito preocupada, uma médium, né? Jair, eu estou muito preocupada porque um espírito chegou aqui e se manifestou aqui na nossa casa, até foi para o meu intermédio, e se acredita que no final ele despediu das pessoas, falando que era Marcelo Rios. Nossa, eu fiquei preocupada demais, porque eu vigio muito, sou muito vigilante com a mediunidade e tudo. Aí eu falei, minha amiga, mas por que você está preocupada, né? Aí ela falou assim, não, porque é o Marcelo e não sei o quê. Eu falei, não, deixa eu te falar um negócio. O espírito, nenhum espírito é propriedade de médium nenhum. Não é? É verdade. Nenhum espírito é propriedade de médium nenhum. Como médium nenhum é propriedade de espírito nenhum. E, aliás, os espíritos, quanto mais avançam, né, mais livres eles são. Né? Você vai encontrar aí mensagens de vários espíritos em vários lugares. Né? E eu disse a ela o seguinte, por que o espírito Marcelo Rios não poderia comunicar-se por você? Né? E ela falou assim, não, mas... ele trabalha, né? Eu falei, minha filha, as coisas não são dessa forma. É por isso que os espíritos estão desempregados. É verdade. Os médiuns não aceitam, não é? Os médiuns não aceitam. Logicamente, se eu trouxer uma comunicação do Marcelo Rios, ou uma comunicação da Sheila, vamos dizer, através da psicofonia, né? Ou do próprio Palminha, muitas vezes ela não vai ser idêntica ou às vezes até nem muito parecida com a comunicação através de outro médium, não é? Mas isso não quer dizer que não é aquele espírito, né? Não é aquela individualidade, porque soma-se aí dois psiquismos, né? O psiquismo do espírito comunicante e o psiquismo do médium em comunicação. Ô, Jair, mas aí, olha só, você que é uma pessoa centrada, né? Sabe o seu lugar? Sim. Teve essa fala com essa nossa amiga, com essa médium. Mas, infelizmente, já muitos médios acham que são donos dos espíritos. Infelizmente. E só ele que trabalha com aquele espírito, só ele pode trabalhar com aquele espírito. Jairo,
É incrível como isso é comum no meio espírita. Agora, isso eu me desculpem, né? Mas isso é até uma falta de preparo mesmo, né? De estudo, porque, né, os espíritos, né, você vai encontrar duplas que têm mais afinidade, né? Sim. Por exemplo, que estão mais próximos em questão de sintonia. Por exemplo, você vai encontrar Divaldo Pereira Franco com o espírito Joana de Ângeles. Você vai encontrar Franciscano Xavier com o espírito Emmanuel, né? Sim. Porque são espíritos que têm afinidade com esse médium e tem também um trabalho previamente preparado com esse médium, né? Mas ainda assim, né, esse espírito pode perfeitamente comunicar-se através de outro médium. A gente falávamos sobre isso há algum tempo atrás, já, que a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque a gente pode estar ali abortando uma mediunidade. Uma mediunidade. Porque se essa médium, né, chega, o outro médium, super vaidoso, esse Marcelo Rios, trabalha só comigo, ele podia estar ali pondo por terra todo o trabalho da espiritualidade, né? E por aí vai. É igual o caso que eu te contei do amigo nosso lá de Belém, que a doutrinadora tomou a caneta dele e falou assim, não, esse daí não é esse espírito, não. Não é esse espírito, né? Olha só, Jair, a nossa responsabilidade com isso, né? Muito interessante você trazer esse assunto, porque... Eu acho interessante refletir sobre isso. Isso, porque alerta também médios, né? Sim. Que querem trabalhar, e acha que não tem a condição de estar trabalhando com o espírito da envergadura do Marcelo Rios, ou do Bezerra de Menezes, ou da Shelley, por aí vai. E deixa os espíritos desempregados. Até no próximo bloco nós continuamos. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos mais uma vez deixar aqui para os ouvintes o site da nossa editora, Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. Conheçam lá no nosso site os nossos lançamentos, Senda Redentora, o livro A Saga de Estevão, um romance muito bonito, onde conta a história de um médico que se apaixona por uma mulher casada e faz estripulias por causa disso. E o final, meus amigos, é surpreendente. Leiam A Saga de Estevão. Jairo, nós falávamos aqui sobre médios e médios, né? Médios e propriedades. Médios e os espíritos que são donos, que os médios são donos dos espíritos, né? Isso mesmo. Eu perguntei a essa amiga, né, que eu nem conheço, assim, pessoalmente, nem nada. Eu falei com ela, olha, você foi para a reunião bem intencionada, né? Falou, não, Jair, eu sou assim, assado. Você estava lá com o espírito aberto, despojado e no intuito de tão somente servir, né? Não, esse é o nosso pensamento e tudo. E disse assim, olha, essa reunião que você frequenta, ela é feita em nome de Jesus, em nome dos espíritos superiores. Ela falou, nossa, a casa que eu frequento é muito séria, é muito isso, é muito aquilo. Eu falei, minha filha, os espíritos sérios buscam pessoas sérias. E por que você não tem capacidade, né? Ou não tem uma mediunidade para acolher a presença ou uma mensagem de Marcelo Rios, né? Ou seja do espírito que for. Então, nós temos que acabar com essa bobagem, né, Sônia? Não, Jário, pior se a gente tivesse alguém lá da casa falasse, não, esse Marcelo Rios é um obsessor que está te enganando. Mas ela falou que os olhares ficaram assim meio desconfiados dela, sabe, Sônia? Né? Eu conheço essa história. E ela queria conversar comigo, porque ela é séria. Já imaginou a aflição dessa nossa irmã? Nossa Senhora! Nossa, eu imagino. Né? A gente fica até feliz, né? A gente fica até feliz. Ai, Jário, fico feliz dela ter te encontrado, viu? Fico feliz, sério mesmo. Fico feliz, porque é sinal que é uma pessoa bacana, uma pessoa boa, né? E, gente,
vamos trabalhar, né? É isso mesmo. Como diz o nosso Bezerra de Menezes, né? Trabalhar, trabalhar e... Trabalhar. Né? Trabalhar e trabalhar. Né? Isso mesmo. Enquanto criticam, trabalhe. Não é? É verdade. Né? Não vamos perder tempo com as críticas, não. Porque às vezes que a gente perde tempo com crítica, a gente está deixando de produzir. Isso mesmo, é isso mesmo. Toca o barco, toca o bonde. Falem o que quiserem falar, aqui, eu quero trabalhar. No Rio, fala toca o barco, né? Agora aqui em toca Minas, o bonde. fala toca o bonde. Toca o bonde. Ô Jário, Joseph Kleber uma vez fez uma reflexão sobre uma frase que quando a caravana passa, os cães ladram. Jário, ele fez uma reflexão sobre essa frase, nesse sentido que você está dizendo. Que foi fantástico. Quando a caravana, né, os cães ladram e a caravana passa. Né? E o cocheiro apressado, né, não tem tempo de lhes ouvir o latido. Né? Isto mesmo. É por aí. É por aí. Né? A pressa, né, a dedicação do cocheiro, né? É a obrigação dele ali no trabalho. Ele não pode ficar olhando para um cachorro que late daqui, outro que late dali. Né? Corre, não pega a caravana. Nada, ele toca a caravana, porque a responsabilidade dele é com a caravana, não com os cães. É com os cães, né? Isso mesmo. Toca o barco. É isso aí. Jário, vamos entrar no último capítulo do livro A Faxina. Último capítulo. Senhores ouvintes, play. O título é A Despedida. A Despedida. Isso. Então, queridos ouvintes... Nós estamos despedindo também, né, Sônia? Do livro A Faxina. Do livro A Faxina, Mas foi bom, né? Isso. Foi muito bom. Vamos lembrar aos ouvintes que vamos passar... o capítulo ainda 15 ainda demora algumas semanas. Nossa Senhora! Ai, meu Deus! Bom, nós não podemos deixar de lembrar que vamos continuar com o livro O Residente, né, Jário? Isso aí. Nós vamos falar muito do Abel Gomes, nosso querido Abel Gomes. Justamente. Queridos, um espírito muito bacana, né? Isso, já vamos pedir aos ouvintes para procurar saber quem foi Abel Gomes. Quem foi Abel Gomes, Vamos lá no nosso amigo Bing, né? O Bing. Você não gosta do Dr. Google, não? Eu gosto também, mas eu gosto mais do Bing. O Bing, ele traz umas paisagens lindas, né, Sônia? Você já viu? Não, já não. Nossa, uma hora você olha o Bing, as paisagens que o Bing traz. Aí eu fico olhando aquelas paisagens e eu vejo uns castelos, sabe, Sônia? E eu fico pensando assim, eu acho que eu já morei aqui, viu? Eu acho que eu já morei aqui. Então, né, o pessoal clique no Bing, né, ou no Dr. Google e pesquise lá, né, Abel Gomes. Isso, não é? Isso pesquise lá também sobre Francisca Paula de Jesus, né? Sim. Que nós vamos encontrar nas páginas do livro Residente, também, né? O Residente, Francisca Paula de Jesus. Né? Isso. E aí, talvez quando a gente começar quando a gente for entrar no livro Residente, fica até a proposta, né, Sônia? Para nós falarmos um pouco desses dois companheiros. Isso, né? mesmo. Francisca Paula de Jesus e o nosso Abel Gomes, né? A Francisca tem um trabalho lindo aqui em Minas, né, Jair? Maravilhoso, nossa. Muito bonito mesmo. É isso aí. Uma boa ideia. Então, antes de começarmos o livro O Residente, que eu tenho certeza que os ouvintes vão estar com o livro já nas mãos. Tem certeza, absoluta. E vamos falar sobre o Abel Gomes e sobre a Francisca. A Francisca está até para ser canonizada, se não me engano. Ah, verdade. Né? Francisca Paula de Jesus, né? Isso. Que chamada lá na sua região de Inhaxica. Né? Isso mesmo. Então, o título do capítulo 15 é A Despedida. A Despedida. Isso. Depois eu vou mandar para você, para a gente colocar lá no blog. No blog, né? Então, vamos colocar no blog uma foto do Dr. Abel Gomes, né? Do Abel Gomes, e uma foto da Francisca Paula de Jesus. Ótimo. Né? Que aí os leitores acessando o blog, né? Acessando lá a página da Itapuã, né? Eles vão ter a oportunidade de também ler sobre o Abel Gomes e sobre a Francisca Paula de Jesus. Vou deixar aqui, já que você falou, já vou repetir aqui o nosso endereço do blog. Isso, repete para o pessoal aí que
Daqui a pouco vai ter lá. Além disso, lá no nosso blog tem cada matéria muito bonita. Muito boa, cada né? coisa linda. O nosso blog, o endereço é www.itapuãeditora.com.br/blog. Simples. É só vocês acessarem e vão ter cada material belíssimo lá no nosso blog. Que bom, né? É isso aí. Tem matérias lá do Cláudio Fajardo, de vários autores da editora Itapuã, e vale a pena ler os comentários. Muito tempo já havia se passado entre o momento que aqui cheguei, ainda muito tímido, até o instante em que vi totalmente inserido e apaixonado pelos trabalhos da faxina em nossa portaria. Eu realmente amava as minhas funções. Ô, Jara, a gente é assim, né? A gente chega todo assim medroso, todo sem jeito. Justo. Igual aqui em Minas, a gente chega com capial, né? Capial. A gente chega fechado, tudo, né? E depois vai gostando, né? Isso. Vai aproximando e gostando. Do grupo de trabalho, de quando iniciei, agora só restava eu. 2 já haviam sido transferidos para outras áreas, trabalhando agora nas caravanas de buscas. Caravanas de busca, já? Caravanas de busca. Que isso? São determinados irmãos que trabalham ali naquelas regiões mais densas, né? Sim. Justamente nesse processo de busca, de assistência, né? Certo. A algumas entidades que estão por ali, né? Entendi. Ô, Jair, deve ser uma alegria para eles a hora que resgatam um companheiro lá, né? Deve ser uma felicidade incrível. Não é? Da mesma forma que é um sofrimento muito grande, né? Quando se encontra amigos e aquele amigo ainda não está preparado para sair dali. Porque aqui é uma coisa normal, né? Você encontra um amigo, você convida ele para ir na sua casa e tudo. Ou se você encontra um amigo numa situação muito difícil, você vai à casa dele, essas coisas todas, né? Agora, como, né, no mundo espiritual prevalece a situação magnética, né? A faixa, né, magnética evolutiva de cada um, né? Você não tem como movimentar as coisas sem que haja uma definição de sintonia. Ô, Jair, né? Isso é um sofrimento muito grande. Você me fez lembrar de um amigo que temos, uma pessoa assim boníssima, um encanto de pessoa, mas infelizmente ele está muito envolvido com o álcool. Sei. Muito, já está ficando deformado, Sei. né? Já está tendo sérios problemas de saúde. É aquele negócio, a gente ama mesmo essa pessoa, né? E, inclusive, minha netinha teve contato com ele também. Uma vez só que minha neta viu esse nosso amigo, um nosso vizinho. Minha neta de 3 anos. Aí, passado uns 15, 20 dias, ela volta lá em casa e pergunta: cadê o tio Marcinho? Assim, ele tem uma coisa... cativante, isso, uma pessoa encantadora. Mas está cada vez se degradando mais com o álcool. Já é isso que você falou, né? A gente vê, querer que aquela pessoa saia daquela situação ruim para ele, mas você não pode fazer nada a não ser dar um apoio, justamente, né? Porque a atitude tem que ser da pessoa. Justamente. Nesse livro, Por Entre as Sombras, nós temos um exemplo desse, né? Que o Marcelo encontra com um amigo de infância, né? E ele, em situação difícil no mundo espiritual, Marcelo estende as mãos a ele e conversa e tudo, né? Mas não podia tirá-lo dali, né? É isso mesmo. Porque ele não tinha, assim, ainda as mínimas condições para ser levado, né? Porque muitas vezes a gente quer sair porque aquilo ali está nos incomodando. Justamente. Mas nós não queremos sair da condição que nos colocou lá. Justo. Você me entendeu, já? A minha avó, né? Eu tive um tio que ele, durante toda a vida, foi epiléptico, certo? E uma pessoa muito tranquila, muito bacana, mas ele trazia sérias complicações do passado, sabe? Sim. Umas complicações, assim, bravas mesmo. E ele estava até sob um processo de escolta, né? De proteção especial, né? Sim. E para ele avançar na vida dele e tudo, embora, né, os desmandos foram tantos que causaram até essas lesões cerebrais, né? Que veio a ocasionar a epilepsia.
Então, minha avó desencarnou, sabe? Desencarnou, os anos passaram, anos, e esse meu tio desencarnou. E aí, numa determinada vez, eu encontrei com minha tia, né? E vi que minha avó ia lá na frente, sabe? E isso no mundo espiritual. E aí eu perguntei à minha tia, sabe? Falei, eu tia assim, conversando com ela, né? Uhum. Falei, olha, e vovó? Ela tá indo ali, ela vai aonde? Aí ela disse assim, ela falou, olha, mamãe, ela todos os dias, ela avança por estas furnas para ela estabelecer uma proteção, né, a Nonô. Entende? Olha a preocupação no mundo espiritual, né? Quer dizer, ele estava ainda em situação difícil. Ela podia estar ali com ele, consolando, protegendo, né? Mas não podia levá-lo, né, para o núcleo em que ela já residia. Sim. Ela buscava auxiliá-lo, mas ele ainda não estava preparado para sair, né, Jair? Ele não estava pronto. E isso demorou anos. Interessante que a gente vê na passagem de Jesus isso acontecendo tanto, né, Jair? Nossa! As pessoas assim não estavam preparadas para receber Jesus. Mas, veja bem, o mais interessante, não estava... Eu estava lembrando do caso que você contou há uns 2 programas atrás, sobre Gandhi, o Tagore, né? E o outro eu não lembro qual mais. Gandhi, Rabindranath Tagore e Nehru. Né? Isto. Olha, Jário, quanto tempo que passou para eles viverem isto, viverem Jesus ali naquele momento, justamente, né? E no nosso caminho, assim, a gente pode até demorar, mas a gente chega lá. Justamente. É uma frase que eu acho linda, quando Jesus estava na casa de Simeão, que ele encontra com Lívia, né? Sim. Num determinado momento, ele diz a Simeão assim, né? Em alguns dias saberei eu receber a tua oferta, né? Ele fica por ali, passa um pouquinho, ele se dirige a Lívia e vai dizer a ela assim, mulher, né? Em dias virão, né? Quer dizer, um era em breves dias, o outro é dias virão, né? Que eu saberei receber a tua oferta. Ou seja, até para que se receba essa oferta, né? Tem que se ter condições do discípulo, né? Esperar o discípulo. As coisas não são assim. Uma rosa, para ser rosa, antes ela é botão, né? E ela se abre tão imperceptivelmente, né, no curso do tempo, que quando nós assustamos, aquele botão tornou-se uma rosa. Mas você não viu, assim, né? Pá, virou rosa, né? Então, assim também, então somos nós, né? Somos botões da vida, né? Que estamos aí num processo de abertura muito lento e muito gradativo. Isto. Né? Mas se Deus quiser, bem sedimentado, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, isso tranquilo, né? É isso mesmo. O Marcelo fala que 4 dos companheiros dele já estavam preparando para reencarnar e outros 5 estavam como internos no próprio hospital, trabalhando na área do magnetismo. Somente eu, Marcelo, né, continuava ali, muito mais tranquilo, pois eu era agora o faxineiro mais experiente do novo grupo. Justamente. Veja bem, o faxineiro mais experiente do novo grupo. Era seu Marcelo para muitos, irmão Marcelo para alguns, e eu me sentia na obrigação de acolher os meus novos amigos com entusiasmo e muita dedicação. Já era interessante, né? Quando a gente está muito tempo num cargo, a gente se acha dono do cargo, aquilo é... Justamente. Não é? E Marcelo mostra bem isso. Os novos que iam chegando, ele ia acolhendo. Acolhendo, né? E, né, ajudando-os a avançar, né? Eu fico pensando assim, né? Se a gente desencarnar e com o tempo conseguir trabalhar, ainda que seja na faxina, tá bom demais. Tá bom demais, né, bom demais. Nossa. Jário, mas nós somos tão apegados às coisas. Eu tenho um caso interessante que tinha um amigo que trabalhava na UFMG, na Universidade Federal daqui, e ele contava assim, que o pessoal que trabalhava muitos e muitos anos na casa, quando chega... Para aposentar era um problema, porque eles não queriam aposentar. Que quando aposentavam, eles carregavam as coisas
do setor que ele trabalhava, que é do patrimônio, né, da União, carregavam. Aí a gente estava fazendo uma reflexão, que não carregava, não era para roubar, não tá entendendo? Ele queria carregar alguma coisa que ele deixou ali. Da história dele. Carregar a história. Porque era a vida, passou uma vida inteira ali naquele departamento, né? Justamente. É muito difícil, né? Desvincular, né? Desvincular das coisas é uma questão, assim, desafiadora. Né? Já, interessante, por isso é que não cabe crítica nenhuma nossa de quem está numa situação. É verdade. Né? Não cabe crítica, porque... Quem somos nós, isso, né? Cada história, né? Cada situação tem é uma. É isso mesmo. Cada situação é uma. É isso mesmo. Marcelo fala que havia deixado o alojamento e se transferido definitivamente para as dependências do Hospital Albergue Maria de Nazaré. Assim ficava mais próximo das atividades, podendo a elas mesmo se dedicar mais e melhor. Entendi que aquela primeira estalagem foi para mim um porto para a ancoragem inicial, naturalmente servindo aos períodos de adaptação. Interessante, né, ele fazer essa reflexão. Aquele trabalho que ele estava ali, ele também foi se adaptando a uma nova situação dele. Né? E é interessante que ele sai das áreas da reencarnação, né? Que é a reencarnação divina bênção, né? Que a gente acha assim, uma área muito importante, fina, né? E, de repente, né, você está com um baldinho na mão, né? Isso. E o Palminha vai dizer a ele, né? Você agora é o senhor Baldinho, né? Né? Você lembra disso? Lembro. Quer dizer, e ele, em determinado momento desse livro A Faxina, ele dizia assim, né? Bendito Baldinho. Bendito Baldinho. Né? Ele sempre fala, bendito Baldinho. Bendito Baldinho. E muitas vezes, né, dentro da casa espírita, nós nem sabemos quem passa o balde no chão. É verdade. E se tivermos que fazer esse trabalho, às vezes ficamos até contrariados. Né? É isso aí. Já encerramos mais um programa e voltamos semana que vem, terminando não, com mais uma parte do capítulo 15. Verdade. Queridos ouvintes, até a próxima. Um abraço a todos.